Agora sim, Viga, você está com a gente? Tudo bem, Denise? Como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde. Aí também no Rio, tempinho ruim, eu tô vendo, né, Viga? Tá mequetrefe, não é gerado aqui, ó. Tá fechado. O tempo hoje, hora chove, hora aparece um sol tímido. Essa é a tônica, o panorama desta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, mas segundo o pessoal da Prefeitura, da Meteorologia, essa frente fria está indo embora, felizmente, já nesta quinta-feira. Denise, vou falar rapidamente sobre vários temas, porque acabou de chegar a informação. Você imaginou uma medalha equivalente a um prêmio Nobel da matemática ser roubado? Onde é que isso poderia acontecer, Denise? Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro. O iraniano foi premiado agora pela manhã num evento acontecendo de matemática global, lá no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele pegou a medalha, fez o discurso, botou na pasta junto com o celular, carteira e outros pertences. Aí foi dar uma passeada nessa feira de matemática. Só que o iraniano, ele acabou esquecendo essa pasta em cima de uma bancada, de uma mesa deste evento, desta feira de matemática que acontece na zona oeste do Rio de Janeiro. Adivinha o que aconteceu com a pasta, com a medalha, com tudo, Denise? Sumiu, né? Levaram, furtaram. A segurança, é claro, foi acionada, porque esse é um mico de repercussão internacional para o Rio e principalmente para o Brasil. E minutos depois encontraram a tal pasta jogada, né? Esquecida debaixo de uma arquibancada bem longe do local de onde ela foi deixada. Abriram a pasta e só encontraram o celular, levaram a medalha equivalente a um prêmio Nobel ou Nobel de matemática. É de ouro, Viga? É banhada, folheada, tem algum valor financeiro, algum valor monetário, viu, Denise? Porque senão não teria despertado a atenção desse ladrão, desse bandido. Só para a gente lembrar alguns fatos no passado, nós somos um país que teve a Copa do Mundo, a taça roubada, né? Provavelmente derretida, e tivemos um dirigente da Federação Paulista de Futebol roubando uma medalha também, lembra, José Maria Marim? Então não precisa ser ladrão de rua passando, não. Exatamente, foi presidente da CBF, está em prisão domiciliar lá nos Estados Unidos respondendo a processo na justiça norte-americana. Na época ele era da Confederação Brasileira de Futebol da CBF, exatamente, presidente. Ele se tornou, salvo engano, quando ele furtou, foi numa Taça São Paulo do Futebol Júnior, Denise, ele era presidente da Federação Paulista exatamente. de Depois Futebol. Ele foi da Depois CBF. É que ele foi eleito, escolhido para presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E a Taça Júlio Rimet foi roubada aqui mesmo do Rio de Janeiro, depois foi derretida e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com aquela premiação que o Brasil levou para casa, trouxe para cá depois da conquista do tricampeonato de 1970 no México. Eu estou aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Denise, porque hoje a Prefeitura da cidade inaugurou uma escola em homenagem à vereadora Marielle Franco. Essa escola foi inaugurada no conjunto de favelas da Maré, que fica justamente na zona norte do Rio de Janeiro, na periferia, área de atuação da vereadora Marielle Franco. Pois bem, uma escola voltada para mais de 700 alunos do ensino fundamental, e ali é reduto de Marielle Franco, né? Ela foi nascida e criada por lá e quando foi eleita vereadora pela primeira vez, antes de ser assassinada, ela teve muitos votos ali no conjunto de favela. Lembrando que no próximo dia 14 desse mês de agosto completam 5 meses do assassinato de Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes, apenas prisões periféricas, mas o caso ainda não foi esclarecido, ainda não foi devidamente elucidado, Denise. E teve a prisão também de 2 suspeitos, né, Viga, que, se eu não me engano, por causa de outros casos, mas o processo não avançou. Sim, exatamente. São prisões, como eu disse, periféricas, em torno de pessoas ligadas a milícias, que supõe-se que tem algum tipo de envolvimento com a morte, com o assassinato de Marielle Franco, mas os protagonistas, os executores e principalmente aqueles que arquitetaram a morte de Marielle Franco até hoje estão à solta. Tomara que isso não permaneça, não continue. Repito, na próxima data, né, no próximo dia 14, completam 5 meses, no próximo dia 14, completam 5 meses da morte do assassinato de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes. Vamos virar a página, Denise? Porque eu conversei agora há pouco aqui no Rio de Janeiro com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Você sabe, a economia brasileira, você sabe muito melhor do que eu, né, Denise? Na verdade, de 2017 para 2018, todo mundo dizia que podia crescer 3%, não era isso? 2,6%. Exatamente, no começo do ano. Exatamente. Aí
vieram os problemas políticos, a economia deu aquela engasgada, deu aquela entalada, incertezas com relação ao futuro político do Brasil. Se cresceu hoje 1%, tá bom demais, não é isso, Denise? Muito parecido do que foi... É 1,5%, né? Alguma coisa em torno disso. Exatamente, parecido com o que foi no ano passado, né? Então, enxergando que a economia brasileira está rateando, o BNDES decidiu melhorar as suas condições de financiamento para uma parte, para um segmento da economia brasileira que ainda consegue se manter sobrevivente, é o setor de exportações. É uma linha pré-embarque, né, que envolve também bancos, agentes financeiros. O BNDES está reduzindo o seu spread bancário de 1,9% para 1,2%, ou seja, uma redução de aproximadamente 40%. E, além disso, está aumentando o prazo de pagamento desse financiamento para o tomador do empréstimo, para o exportador, de 36 até 48 meses. E passou a incluir, Denise, setores que são bem exportadores. O setor de carnes, o setor de automóveis, que tem uma perspectiva ainda positiva, apesar da Argentina ter reduzido bastante a demanda de carros nesse ano de 2018, e também a indústria de bens militares. Por falar em bens militares, eu conversei com o Diogo Oliveira sobre esse memorando de entendimento firmado entre Embraer e Boeing. E ele disse para mim categoricamente que não tem a menor dúvida de que é um bom negócio para os acionistas. O BNDES é um acionista, o principal, um dos principais acionistas minoritários, e que foi um acordo muito melhor do que aquele firmado pelos concorrentes, a canadense Bombardier e a europeia Airbus. Vamos ouvir o Diogo Oliveira aqui na Jovem Pan. Tem que comparar com o que foi feito com a concorrente da Embraer, né? A Bombardier não só foi vendida por $1, sei lá, $2, sei lá o quê, como o governo do Canadá teve que colocar $700 milhões de subsídios para a Airbus. Então, assim, diante disso, comparar o negócio que está sendo feito com a Embraer, que entra um volume considerável de recursos para a empresa, dá para se perceber que, né, a solução é bastante interessante. E o senhor diria que a solução foi melhor do que foi a união entre Bombardier e Airbus, não? Eu acho que para os acionistas da Embraer, acho que está saindo bem melhor do que para os acionistas da Bombardier. Então, o presidente do BNDES, o Diogo Oliveira, alguns minoritários andam reclamando da composição desse memorando de entendimento, lembrando que vão criar, né, Embraer e Boeing, uma terceira empresa, uma joint venture. O negócio é avaliado em 4,7 bilhões de dólares, sendo que a empresa norte-americana teria 80% dessa nova empresa, aportaria 80% desse montante na nova empresa e os outros 20% ficariam com a fabricante nacional Embraer, que ontem teve um jato, um avião se envolvendo num acidente aéreo lá no México, não é mesmo, Denise? Exatamente, com todos os sobreviventes, né? Foi um acidente logo depois que o avião estava decolando. Ainda bem que não teve nenhuma consequência mais séria para os passageiros. Agora, o que está sendo questionado é a participação da Embraer na nova empresa que vai ser criada para administrar a área comercial. Ela vai ter uma participação de apenas 20%, se imaginar uma participação maior, mas sem dúvida alguma é uma forma dela ganhar competitividade no mercado internacional. Falava-se em 40-60, não era isso? Pelo menos é o que se especulava, né? 60% para a americana Boeing e 40% para Embraer. A preocupação dos acionistas da Embraer, como é que vai ficar o saldo, né? Como é que vai ficar o oxigênio, o fluxo financeiro da velha Embraer, que fica com a parte da defesa, e aqueles que defendem a fusão, a criação da joint venture, a união entre as duas forças, brasileira e norte-americana, argumentam que se essa terceira empresa for rentável, for saudável e der retorno, esses 20% serão suficientes para remunerar os acionistas da nova empresa e também os acionistas da antiga ou da remanescente Embraer. Denise. Tá certo, então, Vigo. Uma boa tarde para você. Bom clima aí, ruinzinho, né? Tomara que volte o sol. A gente precisa de chuva, mas esse tempo cinza desanima, né, Viga? Estamos precisando de água, né? Água para São Paulo, água para o Nordeste brasileiro, água para todo o Brasil. Mas, enfim, é o que temos, não dá para reclamar não, viu, Denise? Precisamos de muita chuva até para poder baixar a conta de luz, sair dessa bandeira vermelha aí que está repetida em agosto, né? Chovendo bastante, a gente tem um desconto depois na conta de luz. É isso, mas ainda tem que chover no lugar certo. Ainda tem que chover no lugar certo. Não adianta chover em qualquer lugar, né? Tem que ser ali por Minas Gerais, onde estão as principais hidrelétricas. Denise, boa tarde. Boa tarde.